Continuando então a concepção de filosofia da moral ou ética. Tá bom, porque os itens ainda não se encerraram. Vamos lá, item 1. E aí, sabendo que ética é a ciência que tem como objeto de estudar a ação humana, no sentido de ensinar essa conduta sobre o que fazer e sobre o que não fazer, procurando o melhor resultado ou aquilo que é menos pior. É estranho esse menos pior, mas é isso mesmo. Acontece que, para que uma ação possa ser interpretada como moral ou imoral, parte-se do princípio que a ação é livre. Então, o critério de análise de qualquer ação humana pressupõe-se que aquilo foi feito com liberdade. Fundamental. Professor, eu falo, o Sartre vai dizer que todo mundo é livre e tal, então e aí? Tá, deixa pra Sartre lá, a gente discute isso. Moralidade, ou seja, valores, costumes, e legalidade, refere-se às leis, à legislação, ao direito, são coisas distintas, embora possam coexistir em alguns atos humanos. Então estou dizendo para você que nem sempre o que é moral é legal, mas aquilo que é moral também pode ser legal. Essas coisas elas são distintas. Não é porque a lei diz que pode que aquilo é moral. E aí a gente pode trabalhar exemplos. Sobretudo, eu gosto de trabalhar isso nas aulas do Sócrates. Toda ação humana é determinada por 4 etapas. Então tá, vamos, volta. Qual é o critério para se analisar uma ação, como moral ou imoral? Pressupor que ela foi feita com liberdade. Essa moralidade ela pode não se coincidir o quê? Com o direito, com as leis, que é a questão da legalidade. Toda ação humana, tudo aquilo que o homem vai fazer, eu estou dizendo tudo, passa por 4 etapas, sendo as 3 primeiras teóricas e a última prática. Eu estou afirmando para você que antes de você executar uma ação, antes de você fazer alguma coisa, outras 3 coisas anteriores já foi feito de modo reflexivo. Ou não, você agiu por impulso. Você ignorou essa reflexão. Então nós temos aqui, toda ação humana é determinada por 4 etapas, sendo as 3 primeiras teóricas, reflexivas e a última prática. São elas aqui, concepção, deliberação, decisão e execução. Eu vou ler, e aí depois eu explico. Com exemplos. Concepção é finalidade, objetivo, ou a meta a ser alcançada. Por exemplo, passar no vestibular. Ingressar no curso dos seus sonhos. Então você está lá, sentado no sofá da sua casa, e aí você tem a seguinte concepção: poxa, eu gostaria muito de fazer arquitetura. Ou engenharia civil? Não sei. Não, arquitetura. Ou seja, esse é o seu objetivo. Agora você precisa deliberar. O que é deliberar? É você pensar assim: o que eu tenho que fazer para conseguir entrar em um curso de arquitetura na universidade dos meus sonhos? Ou seja, a deliberação é a análise dos meios existentes à realização do objetivo escolhido. Você tem que analisar. E aí você vai fazer, olha, eu tenho que estudar tantas horas por dia, eu tenho que fazer isso e aquilo, porque tem prova de habilidade específica e tal. Ou seja, é a análise dos caminhos que você tem que trilhar para chegar lá. Quando você faz a análise desses caminhos, você percebe que existe mais de um caminho a ser percorrido. E existem caminhos que são bons e caminhos que são ruins. Então os que são ruins você deve evitar, e os que são bons, após a análise, você deve fazer o quê?
decidir qual desses caminhos seguir. Uma vez escolhido, então eu vou assistir aula de manhã, e aí eu vou estudar à tarde, e à noite, já que eu estou, sei lá, no terceiro ano, eu vou fazer cursinho. Enfim, não sei, estou só especulando. E o quarto é a execução. Galera, não adianta você ter um objetivo, você analisar as possibilidades de realização desse objetivo, você escolher o caminho que você tem que trilhar. Se você não fazer, né, meu? Tem que fazer. Então a execução é o ato ou efeito de materializar o que foi pensado anteriormente. Importantíssimo essa questão aqui. Beleza? Sigamos. Ética geral. Tá. Comecei lá comecei falando de ética geral, citei aqui 5 possíveis interpretações da diferença entre ética e moral. Fiz uma série de considerações no slide 2 e 3. Voltamos à concepção de ética geral. E eu coloco a seguinte pergunta: afinal, o que é ética? E aí está aqui a resposta. Ética é algo que todos precisam ter. Alguns dizem que tem, poucos levam a sério. Ninguém cumpre a risca. Perceba que ética é algo que, mesmo que você não tenha um conhecimento teórico, conhecimento epistemológico sobre ela, na prática você sabe o que é certo e o que é errado. E quando você faz algo de maneira correta, você sabe se aquilo está ou não rompendo algum valor. E quando você faz coisas erradas, você sabe que está fazendo coisas erradas também. Então, viver, a forma como você conduz a sua ação é diferente de você pensar uma teoria sobre isso. Então tá aqui, definições de filosofia da moral ou ética. De novo, lembrando que filosofia da moral é a parte da filosofia que estuda sobre as ações humanas, que recebe o nome de ética. Então, filosofia da moral e ética é a mesma coisa, que por sua vez é diferente de moral. Então tá aqui, é o ramo da filosofia que busca estudar e indicar o melhor modo de viver no cotidiano e na sociedade. Então, quer dizer, os pensadores, os filósofos que se dedicaram na filosofia da moral, os filósofos que se dedicaram à ética, buscaram criar teorias capazes de conduzir o homem a uma melhor forma de vida, a uma melhor maneira de se viver. E essa ética, por sua vez, como eu digo aqui, diferencia-se da moral. Pois enquanto a moral se fundamenta na obediência às normas, tabus, costumes ou mandamentos culturais hierárquicos ou religiosos recebidos, a ética, ao contrário, busca fundamentar o bom modo de viver pelo pensamento humano. Em outras palavras, ética é teoria, é pensar sobre a boa conduta. Moral já é a prática daquilo que a gente aprende e só para quando vem a falecer, porque a todo momento nós estamos aprendendo e adaptando as nossas ações conforme o ambiente que nos encontramos. Não é legal, por exemplo, eu vim aqui gravar a aula, sei lá, sem camiseta. Ou seja, existe em determinados ambientes algumas regras que devem ser seguidas, porque senão fica feio. E de alguma forma, quando chegamos em algum lugar, mesmo que seja um lugar íntimo, como por exemplo a casa dos avós, dos tios, ali tem uma outra dinâmica. E o incrível é que a gente acaba se adaptando. E se não se adaptar, vem as correções, os atos coercitivos, para dizer para você, não é assim, deve-se fazer isso, não deve-se fazer aquilo. Tá bom. Sigamos. Bem, ética e política.
Ambas são ciências práticas ou normativas. Ambas são ciências que se dedicam a compreender algo da vida prática, da vida cotidiana. Diferente das chamadas ciências teóricas, ciências teoréticas ou ciências contemplativas, como diz Aristóteles. Acontece que a ética e a política, elas têm o mesmo objeto de estudo: as ações humanas, as suas condutas, as suas relações. Só que, como eu disse anteriormente, a ética, ela busca compreender a conduta, as ações humanas dentro da sua vida privada, ou seja, dentro do seu universo íntimo, dentro do seu universo social. Então tá aí, a ética possui como objeto de estudo a conduta, a relação dos indivíduos entre si, em suas vidas privadas ou pessoais. A política possui como objeto de estudo, tá vendo aqui, ó, a conduta em relação dos indivíduos, mas não entre si, com o Estado e a sociedade, daí o nome, cidadãos. Na Grécia Antiga, a sociedade autossuficiente é definida como polis, que é a cidade-estado. Perceba que uma coisa é o Juliano, na sua vida privada, o Juliano filho, o Juliano pai, o Juliano marido, o Juliano professor. São formas diferentes do Juliano agir, de se relacionar. Relacionar-se com os estudantes é diferente de se relacionar com a minha mãe. Só que durante essas relações sociais, particulares, privadas, há também ali uma conduta do cidadão Juliano. Há também uma conduta do Juliano em relação à obediência às regras da legislação impostas pelo Estado, pela sociedade como um todo. E aí, ó, a ética está preocupada com a felicidade individual do homem. Ela pensa sobre a felicidade do homem. Enquanto que a política, ela está preocupada com a felicidade coletiva, ou seja, com o bem-estar de todos. Conhecido bem-estar social. E aí, temos aí o mapa da Grécia Antiga, porque se a gente for pensar a ética, temos que começar aí... poderíamos começar lá em Sócrates, com sofistas, Platão, mas a fundamentação de algo dedicado à reflexão da conduta humana, é Aristóteles, Ética Nicômaco. Lembrando que o Aristóteles nasceu aqui, ó, na Macedônia, e se mudou, foi estudar na Academia de Platão e depois fundou a sua escola. E a ética aristotélica, ela é uma ética teleológica. Então, para um pouquinho. Por que chama ética teleológica? Por que a de Kant é deontológica? A do Nietzsche eu já escutei que é voluntarista, a do Sartre é existencialista. Por que o pessimismo de Schopenhauer? Por que a questão da ética em Spinoza? Por que a questão da eudaimonia da felicidade? Vamos lá então? Então a gente encerra a concepção de ética geral, percebendo que ética é a mesma coisa que filosofia da moral, que é diferente de moral. Ética é uma ciência que busca compreender a conduta humana. Ela pode partir de um plano teórico para indicar as condutas que o homem deve seguir, ou ela pode chegar em algum lugar, em alguma estrutura social que já existe, ali interpretar quais são os valores que regulam aquelas relações e dessa prática, da observação dessa prática, construir, então, portanto, a sua interpretação e dentro dessa interpretação indicar qual que é o melhor caminho para ser feliz. É isso aí, galera. Seja bem-vindo. A gente não vai ter tempo, né, de ler textos, né, do Epicuro e tudo mais. Mas, enfim, vamos trabalhar de um jeito mais genérico e tal, porque a nossa proposta aqui é outra. Beleza, galera? Um abraço pra vocês. Até mais!